Mistogan, não é difícil, porque ninguém sabe quase nada de Dark Souls, a gente só joga. Também. Dark Souls é uma das poucas franquias que eu realmente considero obra de arte e um dos poucos jogos que conseguem transformar todo o seu level design e gameplay pra transmitir A maior parte é teoria, porque o próprio rapaz que fez o Dark Souls, eu esqueci o nome agora do desgraçado, ele disse que, ó, fiz que nem quando eu jogava na infância. História, não sei. Você descobre aí no meio do caminho. O bagulho é o Miyazaki, isso, obrigado. A gente descobre junto aí no caminho, mas a ideia é você tá se sentindo naquele lugar. É você curtir o geral. E, pô, vamos ser sinceros, o jogo é legal. A hoste do jogo é um negócio sensacional. Tudo é muito bom, velho. O Dark Souls é bom num geral. Enfim. Vamos que vamos, tá? Certas, mesmo que você como jogador não saiba a real razão por estar sentindo aquilo naquele local. E esse vídeo eu vou tentar deixar a história inteira de Dark Souls mais acessível e nós vamos colocar os acontecimentos em ordem cronológica, aproveitando para comentar os simbolismos que essa história traz pra gente. Mas antes eu quero deixar claro que esse vídeo não só bebeu, ele se afogou em fóruns de fãs, canais sobre Dark Souls e wikis. Então grande parte da história aqui é revelada com a ajuda de todos que deixaram alguma forma de contribuição nesses sites por aí. Então bora lá. Se bem me lembro, pô, esse bicho, qual é a que ele fez? Ele pegou a lore até em item, se bem me informaram, pô. Que o Dark Souls tem muito isso, né, velho? Você vê a lore no jogo, em textos e em equipamentos, né? Tem um pouco de lore. Enfim, vamos lá. Os ancestrais, o mundo mal tinha forma. Era coberto por névoa, uma terra de rochas, árvores gigantescas e dragões eternos. Boa tarde, até que uma chama nasceu. Cartachinho. E com essa chama, o mundo descobriu o calor. Do calor, o frio, vida, e da vida veio a morte. Luz que trouxe a escuridão, e da escuridão novas raças humanoides. E em meio às chamas, eles encontraram as almas de Lorde. Nito, o primeiro dos mortos, a bruxa de Izalith e suas filhas do caos. Gwyn, o senhor da luz solar com seu exército de cavaleiros. Gwyn é o brabo, né? Gwyn é o brabo de todos os brabos, dentre os brabos da brabidão brabeza, né? Isso aí é o que até hoje estamos todos de acordo, né? O Gwyn é o Satamboi. Cavaleiros prateados e, por fim, o furtivo Pigme, que achou uma alma diferente, uma alma negra. Ele encontrou a Dark Soul. Uma alma tão poderosa que foi capaz de ser fragmentada e desses fragmentos surgiram a humanidade. Com os poderes das almas de Lorde, os quatro se aliaram para desafiar os dragões imortais que eram invencíveis. Nenhuma arma conseguia penetrar suas escamas. E essa batalha parecia perdida. Até que uma figura curiosa entra em cena. Sif, o dragão sem escamas. Sif, por ter nascido sem escamas, não tinha proteção igual dos outros dragões e, movido por inveja, ele traiu a sua própria raça, ensinando a Gwyn a única fraqueza das escamas de dragão: raio. Munido desse conhecimento, Gwyn criou uma magia capaz de lançar raios. E com essa magia, destruiu todas as escamas dos dragões, deixando eles agora vulneráveis. Esse Sif é um filho da puta, né, véi? O miserável. Pois se eu não tenho, ninguém tem não, ei! Dá-lhe raio que a Bahia chora. Que isso, meu irmão? A bruxa e suas filhas lançaram tempestade de chamas, Nito lançou morte e doença, e a raça humana se alistou às fileiras de guerreiros que deram a vida para acabar com os dragões. Com quase todos os dragões extintos, aqui também, a Era dos Ancestrais tinha terminado, e agora cabia aos lordes ditarem os rumos da nova era, a Era do Fogo. Zero, Mistogan. Faz muito tempo que eu joguei um. Gwyn, o rei de Anorlondo, capital do reino de Lordran, Esperto teve ele, seu né? clã alçado a estado de deuses. Como agradecimento, deu parte da sua alma para Sif, junto a um título de duque. O dragão traidor, agora com o título de nobreza, poderia dedicar sua vida a estudos na biblioteca do reino em busca da tão almejada imortalidade que sempre invejou dos outros dragões. Gwyn teve 4 filhos. Seu primogênito, que herdou o poder da luz em forma Esse é o Nameless King? É, né? de raio, o deus da guerra, responsável por montar um batalhão de caçadores de dragões que se divertiam caçando os raros dragões que sobreviveram à Grande Guerra, mas que teve o seu nome apagado de todos os arquivos do reino por ter cometido um erro imperdoável.
abandonar o reino de Lordran para se aliar aos dragões que ele tanto matava. Guinevere, a primeira filha de Gwyn, que se tornou a deusa da fertilidade e ela se tornou a deusa da fertilidade. Você olha a foto disso por motivos, né? criadora de vários milagres pelo reino. Por motivos. Acabou se apaixonando por Flann, o deus do fogo, e os dois deixaram o reino de Lordran. Gwyndolin, seu terceiro filho, nasceu abençoado pela lua. Desde pequeno ele tinha aptidão arcana e sabia vários feitiços complexos. E por causa dessa conexão com a lua, ele foi tratado como mulher e criado como mulher. A lua é uma figura oposta ao sol, que é o título atribuído ao seu pai. Então, provavelmente, por ter nascido abençoado pela lua, ele foi criado como mulher, porque ele não poderia ser homem igual seu pai. O jogo não nos dá uma explicação do porquê a lua tem ligação com a mulher, mas existem várias culturas que conectam a lua à fertilidade, o ciclo da lua aos ciclos do corpo feminino. E em jogos futuros da From Software, tipo Elden Ring, nós vamos ter várias personagens femininas que têm ligação direta com a lua e têm alta aptidão arcana. Então eu acho que é uma trend comum nos jogos da From Software. O Gwyndolin, ele é praticamente o pivetão do chocolate com pimenta, tá ligado? Que vestiram ele de menino e disse, você é mulher. E ficou por isso. Só perto do fim da novela que o doutor puxou a calcinha dele e viu o Bilauzão, né, velho? Bernadette, isso, Coliate! O Gwyndolin nada mais é que a Bernadette de chocolate com pimenta. E por fim, a filha mais nova, Filianor, que a história será lembrada mais à frente. Um certo dia, Gwyn é visitado por uma serpente gigantesca com o nome de Frampt. Essa serpente se apresenta como a serpente primordial, um ser que sempre existiu e é imortal. E profetiza para Gwyn que a chama um dia será extinta e a Era do Fogo acabará, assim como a Era dos Ancestrais. Do fim da chama nasceria uma nova era, a Era da Escuridão. E nesse novo mundo os deuses não mais existiriam, seria a Era dos Humanos. Gwyn, ao saber da profecia, ficou aterrorizado ao pensar que tudo que ele construiu seria destruído, e ele tinha que fazer alguma coisa para que a Era do Fogo nunca... Isso aí, minha visão de que começou primeiro pelo outro lado, mas o 1 é bem ligado ao Dark Souls 3, né, velho? Que é literalmente essa mesma pauta de chama, né, velho? Que era de escuridão, não sei o que, se você vai reacender a chama, não sei o que das plantas. Acabasse. Sabendo que a raça humana iria suceder os deuses, Gwyn resolveu marcá-los com um símbolo que iria mantê-los sob controle. Essa marca se chama Dark Sign. Além de marcar os humanos com a Dark Sign, Gwyn deu aos descendentes diretos de Pygmy uma cidade na beira do mundo. Sim, o lugar mais distante do reino e da chama primordial. E para não parecer uma punição, Gwyn deu a sua filha mais nova, Filianor, como presente pela ajuda na Grande Guerra, e prometeu para sua filha que um dia ele iria trazê-la de volta para Anor Londo. E para os humanos que continuaram no reino, foi criado a cidade de New Londo. Gwyn deu a 4 guerreiros que se destacaram por serem ótimos estrategistas, fragmentos da sua alma, e os promoveu a reis. Esses 4 reis agora eram os soberanos da cidade de New Londo. Enquanto isso, na cidade de Izalith, ao sul do reino, a poderosa bruxa e suas filhas, fascinadas pelo poder da chama primordial, tentam replicá-la em um ritual piromântico. Só que esse ritual acaba saindo diferente do esperado e uma grande explosão de chamas consome a cidade de Izalith. Todos os seres afetados por essa chama que conseguem sobreviver começaram a ter seus corpos e mentes deformados, deixando de ser o que uma vez foram para se tornar criaturas grotescas e violentas. Gwyn mandou imediatamente seu exército prateado para combater essas criaturas que agora habitavam as ruínas. Esses caras são muito brabos, pô. Não importa Dark Souls, velho. Você topar de frente com um desse aí, bicho. Ou você joga direitinho, ou então morte de aguarda. Da cidade de Izalith. E a esses seres foi dado o nome de demônios. Desculpa. E por muitos desses demônios serem antigos piromantes, eles conseguiam manipular as chamas em combate. Só que essas chamas eram diferentes da chama primordial, era uma chama corrompida, e a ela foi dado o nome de Chama do Caos. A batalha contra as hordas de demônios pareciam não ter fim, e as armaduras prateadas dos soldados de Gwyn começaram a se tornar pretas, de tanto contato com a Chama do Caos. E como última medida para conter os demônios, as ruínas da cidade de Izalith foram isoladas nas profundezas do reino, já que a batalha parecia não ter fim. Com o tempo passando e a chama ficando cada vez mais fraca, uma nova ameaça surge no reino.
Cavaleiros negros em trajes de caveiras. Esses cavaleiros armados de uma magia capaz de roubar a essência vital de suas vítimas e ficando cada vez mais forte com os seus assassinatos. Diante dessa ameaça, Gwyn descobriu que esses cavaleiros eram liderados pelos 4 reis que ele havia dado parte da sua alma e deixado como reis. Essa foto parece muito Winx. Como é que é? O Dark Souls 3, há quem diga que não é conectado com Bloodborne. Meu Deus, de New Londo. Os 4 reis de New Londo haviam aprendido uma magia capaz de roubar a vitalidade de suas vítimas e criaram um exército munido dessa magia em busca de mais poder. E para evitar maiores problemas, Gwyn mandou selar todos os portões de New Londo e inundou a cidade inteira, matando todos que lá habitavam, até mesmo os inocentes. E o que um dia foi uma cidade aliada, agora era apenas ruínas proibidas e lacradas do reino. Com a chama primordial ficando cada dia mais fraca, Gwyn teve que tomar uma decisão radical. Ele teve que juntar os seus fiéis mais poderosos e andar até onde a chama primordial se abrigava. E como ato de desespero, Gwyn ofereceu o que restou da sua alma e da alma dos seus seguidores para reacender a chama primordial e garantir que a Era do Fogo não terminasse naquele dia. Agora, bicho, você vê como o Gwyn, ele era potente porque ele dividiu a alma dele com muita gente, pô. Ele literalmente dividiu a alma dele com gente pra peste e ainda tinha poder pra fazer isso tudo, tá ligado? Nossa, velho. Esse ato é chamado de o Grande Sacrifício, e dele foi originado o pecado de prolongar uma era que deveria ter sido extinta. Como consequência desse pecado, a raça humana foi amaldiçoada com a imortalidade. E o preço da imortalidade é a perda da humanidade. Cada vez que uma pessoa morre, ela perde parte da sua humanidade até chegar ao ponto que não lhe resta mais nada. E ela se torna apenas um zumbi imortal vagando pelo mundo, um Hollow. Alguns desses Hollows se tornavam altamente agressivos e com uma fome insaciável pela humanidade dos outros. E para remediar essa nova praga, as pessoas que começassem o processo de se tornar Hollow eram isolados, seja em Blighttown, uma cidade subterrânea focada em mineração e onde se passavam os arquedutos de Lordran, ou um asilo para mortos-vivos que ficava fora do reino. Ambas as opções eram prisões para essas pessoas que agora não eram bem-vindas em Lordran. Né? E depois de tudo isso que eu contei é que começa a nossa história. Mesmo com Gwyn fazendo seu sacrifício para acender a chama, parece que ela continua fraca. E nós somos um morto-vivo que está preso no asilo para apodrecer. Até que um cavaleiro joga um corpo com a chave da nossa cela. Ao sair de onde estávamos presos, dá pra perceber que o asilo foi abandonado e está totalmente destruído. Não tem nenhuma figura de autoridade ali, só alguns presos que conseguiram se libertar das celas, mas eles já estão todos Hollows. E explorando o asilo, procurando a saída, nós damos de cara com um demônio gigante que tá ali pra supostamente evitar que qualquer prisioneiro saia. Como não estamos equipados o suficiente para enfrentar esse desafio, a melhor opção é correr. Mais ao fundo do asilo nós encontramos o cavaleiro que nos jogou a chave. O nome desse cavaleiro é Oscar, ele é um cavaleiro de Astora, uma terra distante muito conhecida pela sua cultura e sociedade avançada. Seus cavaleiros são reverenciados pela proeza em combate, depois da lenda que há muitos anos atrás Astora foi atacada por uma besta sombria muito poderosa, e um único cavaleiro de Astora, muito habilidoso, foi capaz de selá-la dentro de um anel, salvando toda a civilização. Então em Dark Souls, cavaleiros de Astora são essas pessoas que viajam o mundo com uma missão épica, sagrada, eles são considerados heróis. Oscar nos diz que veio pro asilo porque uma lenda corre em sua família, de que um dia um morto-vivo sairia do asilo e seria o responsável por tocar os sinos do despertar. E que ele espera que esse morto-vivo seja nós. Então ele te dá o frasco de Estus e a chave que vai te possibilitar sair do asilo, já que Oscar está muito machucado e só lhe resta morrer ali. Agora com a chave nós podemos explorar melhor o asilo e pegar os equipamentos melhores para poder lutar contra o maior desafio desse local, que é o demônio do asilo. Depois de derrotarmos o demônio e finalmente termos acesso ao lado de fora do asilo, é possível perceber que estamos presos em uma montanha isolada de tudo. E quando chegamos na beira do penhasco, um corvo vem e carrega a gente.
Bom, isso é um momento assim, por que esse corvo veio aqui e carregou a gente? Corvos são criaturas ligadas à deusa do primeiro pecado, Velka. Essa deusa ela é responsável por punir os pecadores, e muito conteúdo dela foi cortado do jogo, provavelmente por falta de tempo. Então existem zilhões de teorias sobre a Velka, quem ela é. Eu já dizer, quem diabo é Velka? Que eu joguei e não sei quem é essa bexiga. O que ela realmente quer, o que é o primeiro pecado. A teoria que nós vamos ficar aqui é com que ela é a deusa do pecado, então provavelmente ela é antagonista aos deuses porque eles reacenderam a chama. Então de alguma forma Velka vê em nos ajudar uma forma de punir os deuses. Chegando em Firelink Shrine, a primeira coisa a se perceber é a música melancólica e ao mesmo tempo uma serenidade. A paz de Firelink não é de vitória, é a paz dos derrotados, daqueles que não têm mais força para lutar e seguir em frente. A paz de quem aceitou o destino que lhe foi imposto. Tanto que a primeira pessoa que encontramos é esse guerreiro que já perdeu praticamente toda a esperança e ele nos fala que não existe salvação aqui em Lordran. Que seria um destino melhor mofar no asilo do que sofrer aqui. Mas já que a gente chegou até aqui, ele vai nos ajudar. Existem 2 sinos do despertar, um no ponto mais alto da Igreja dos Mortos-Vivos e outro no ponto mais baixo, em uma ruína perto de Blighttown. Como a gente não tem a mínima ideia do que estamos fazendo aqui e nem dos desafios que nos esperam, vamos em busca do primeiro sino que fica na igreja, né? Passando pelo arqueduto e chegando na cidade, nós deparamos com um Wyvern vermelho gigantesco. Aí você fala, porra, mas dragão não acabou? Não mataram os dragões? Bom, Wyverns são uma variação das raças descendentes dos dragões. Eles não têm as escamas de pedras imortais que os dragões ancestrais possuíam e não possuem também 4 patas. São bem mais fracos que um dragão normal, mas não deixa de ser poderoso pra caramba. Segunda coisa que chama mais atenção na cidade são os vários soldados, barricadas e todo um sistema de defesa preparado para receber invasores. Só que esses soldados já se tornaram hollows e eles nem sabem mais o que ou contra quem eles estão defendendo a cidade. Além disso, nós temos casas bloqueadas com tábuas por fora, cachorros, guardas patrulhando, o que só pelo level design nos conta que com a crise da maldição, a cidade entrou em estado de alerta prendendo seus cidadãos e colocando patrulhas para segurar a ordem na cidade. Para reforçar essa sensação de crise e lugares fechados às pressas, o level design é cheio de chave perdida que você tem que encontrar em corpos no meio da cidade. E só um adendo, isso aqui é o Burgo, então quer dizer que quem morava aqui eram as pessoas ricas. Já já a gente vai descobrir onde as pessoas pobres foram parar. Ao subir e explorar mais um... Se que tinha um trocado a mais tava aí... O pobrezinho então, meu Deus, veio morar aqui no Ibura. Pouco nós chegamos em uma muralha destruída com 2 arqueiros apostos para defender de algo. E ao subir e matar os arqueiros e continuar andando na muralha, nós damos de cara com o Taurus Demon, um demônio gigantesco que provavelmente foi um dos responsáveis por parte da destruição da muralha e da cidade. Os 2 arqueiros posicionados na torre antes de você enfrentar o boss é genial. Eles estão ali só para chamar sua atenção e te mostrar que tem uma escada antes mesmo de você saber para que você vai usar aquela escada. E se a gente conectar essa escada com o conhecimento que a gente já tem do Asile Demon, o demônio do asilo, a gente sabe que é para dar esse golpe aqui no inimigo. Tem alguma explicação pra... Eita febre! Alguma explicação pros demônios em Dark Souls? Bom, passando pelo Taurus Demon, finalmente a gente chega na igreja e antes de conseguir tocar o sino, aparecem 2 gárgulas para tentar nos impedir. Gárgulas são criaturas fabricadas e com uma única finalidade, proteger algo. É possível cortar o rabo de uma dessas criaturas e uma delas já tá com o rabo cortado, o que significa que eles já tiveram que proteger esse sino várias vezes. É um pequeno detalhe no design do boss que adiciona pra caramba na história e nos mostra que a gente não é tão único assim no mundo. Várias pessoas já tentaram fazer isso aqui e se deram mal. Essa é a primeira luta contra 2 chefes do jogo e tem uma filosofia que eu particularmente gosto muito, mas que foi se perdendo ao longo da série. São 2 gárgulas, mas um complementa o outro. Enquanto um é agressivo, o outro fica de longe tentando controlar a área, enquanto ele cospe o fogo pra você ter lugares pra não poder correr. Que pode parecer um pouco opressor nas primeiras tentativas, mas que gera uma dinâmica interessante. Em jogos futuros, essas lutas com múltiplos chefes acabaram perdendo esse elemento de complemento. Virou mais 2 bichos te batendo loucamente até você conseguir matar um deles.
Mas isso nós vamos deixar para os próximos jogos e quando essas lutas chegarem. Depois de tocarmos o sino, o próximo fica nas ruínas aos arredores de Blythe Town. Então para isso teremos que visitar esse lindo local que era mandado às pessoas que se tornavam mortos-vivos ou simplesmente não eram bem-vindas na cidade. E a entrada principal de Blythe Town é pelo esgoto. No esgoto, além de ratos gigantes, nós vamos conhecer uma figura no mínimo interessante, o Gaping Dragon. Como o nome já diz, ele é um dragão, só que corrompido pela sua fome insaciável. Anderson! Meu irmão, que bicho é esse, pô? No universo Dark Souls existe um local chamado The Abyss, ou o Abismo. É um local tão perigoso que é comum se falar que nenhum ser consegue caminhar pelo abismo e sair vivo, ou sem ser corrompido por ele. Basicamente o abismo é um local infinito e todo escuro. Nenhuma chama é capaz de iluminar esse local. E há histórias que foi do abismo que a raça humana nasceu. O abismo sempre vai estar ligado ao desejo, ganância, sentimentos destrutivos, mas até sentimentos nobres como o amor. Todo ser que entrar em contato com o abismo acaba se Rapaz, não é por nada. O pior é que tá me dando vontade de jogar Dark Souls, velho. Formando em alguma criatura dominada por pegar algum desses alguma build sentimentos. torta E no aí caso do pra fazer, Gaping vai ver. Dragon, ele é a prova que o abismo pode corromper até os descendentes dos dragões ancestrais. No fundo do esgoto, nós chegamos nos portões de Blythe Town, que são fortificados para mostrar quanta preocupação a cidade tinha em manter essas pessoas presas e sem contato Monique. com o mundo exterior. Tá, mas a pergunta Faz muito fica, tempo o que era Blythe Town? Como podemos ver, esse local é cheio de mesmo. andaime, então antes dele se tornar o esgoto da cidade, ele era uma mina. E tem muitas teorias que apontam que Blythe Town foi onde se achou a titanita, que é o mineral que nós utilizamos para reforçar a arma e armadura dentro do jogo. Então era um local estratégico para o reino e tinha muita importância. Mas com a maldição aumentando, a cidade resolveu que ali seria onde eles colocariam os rejeitados. Então, Vital, esse mesmo canal aqui tem 4 vídeos sobre a lore do Elden Ring, pô. Aí eu também quero embasar nesses aí, sabe? Só que pra hoje eu tô Dark Souls aí, ó. Hoje eu tô muito Dark Souls, ó. E como eles foram deixados ali para apodrecer, sem contato nenhum com a cidade, totalmente trancados, muitos deles foram obrigados a recorrer a canibalismo para sobreviver. E por isso encontramos muitos inimigos deformados aqui, utilizando o corpo de outras pessoas como arma. Pior que é mesmo, Blythe Town é um dos locais mais odiados de Dark Souls por causa das mecânicas de veneno e tóxico. Tudo nesse local te envenena. E você soma esse veneno com os andaimes altos que te faz cair, morrer instantaneamente. Então você tem que ter cuidado enquanto você tá andando, mas ao mesmo tempo você tem que andar rápido, porque você tá envenenado. Se você enrolar muito, sua vida vai acabar e você vai morrer do mesmo jeito. Então sim, Blythe Town é um dos lugares mais divertidos de Dark Souls, que todo mundo ama. E isso é muito bom no level design. Porque essa sensação horrível é a prova que o level design é perfeito, porque você consegue passar apenas com o level design a sensação de como é viver nessa cidade e ficar preso ali para sempre. No pé de Blythe Town chegamos nas ruínas de Izalith, a cidade que foi consumida pelas chamas do caos. E o nosso primeiro desafio é uma mulher que metade do seu corpo é uma aranha demoníaca. Nossa, é chato demais essa briga, viu, velho? Que porra, hein? Baratinha. O primeiro Dark Souls foi PS3, não foi, bem? A maioria dos seus golpes são relacionados a chamas, e se você lembra da bruxa de Izalith e suas filhas, elas eram piromantes. Então essa que nós estamos enfrentando é a Quileg, uma das filhas da bruxa que conseguiu escapar. Não sei o que você tá parcialmente falando não, das Itaú, explosões, não metade do faço seu corpo ideia! transformada em uma aranha demoníaca. Mas ela ainda mantém a sua consciência. Derrotando a Quileg, nós finalmente podemos tocar o segundo sino e vemos uma cutscene de um gigante gigantesco sou um adormecido adulto se saudável. levantando para abrir um portão E na minha maior cabeça ainda. eu O que já apenas nos dá penso indício que se eu joguei o 3, já dos Dark Souls ele é meu favorito. Eu admito que o 2 é legal, apesar que ele é muito 880, né?
Ou o pessoal ama muito ou odeia muito, mas o 3 é meu favorito. Até porque foi porque eu comecei, né? Aí a gente fica meio... Ô, Mr. Gama, essa aí é a lógica da sereia, pô. Essa é a lógica da sereia. Cara. A sereia é linda, né? Rapaz, da metade pra cima, né? Metade pra baixo e ela e uma curvina é a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos embora. As explosões, tendo metade do seu corpo deformado em uma aranha demoníaca. Mas ela ainda mantém a sua consciência. Derrotando a Quelaag, nós finalmente podemos tocar o segundo sino e vemos uma cutscene de um gigante gigantesco adormecido se levantando para abrir um portão maior ainda. Então, o que já nos dá indício que esse tocar do sino é um ritual do reino, não é uma coisa por acaso que está acontecendo agora, isso foi planejado há muito tempo. Lembrei do gigante do 3 que logo no começo do jogo enche o saco da gente também. Dando uma paulada. Se continuarmos descendo a ruína, nós vamos encontrar várias pessoas sofrendo com ovos gigantescos em suas costas. E mais pra frente, outra filha da bruxa também teve metade do seu corpo transformado em aranha. Mas essa filha, ao contrário da Quelaag, ela tá doente e cega. Ela é conhecida como Fair Lady, ou Senhora Justa. Essa filha, depois de ver o que a sua tentativa de replicar a chama causou, ela dedicou toda a sua vida a amenizar o sofrimento daqueles que foram afetados pelos seus atos. E passou a ingerir esses ovos e toxinas que afligiam os habitantes da ruína. Isso fez com que ela ficasse nesse estado catatônico. Então a Quelaag, que a gente acabou de matar, é a irmã dela que resolveu dedicar sua Sejamos bem francos aqui. Eu não... Deixa eu pular vida em tentar protegê-la e amenizar o sofrimento dela. E para isso, ela fica coletando humanidade das pessoas que passam perto das ruínas. Amigos. Porque é a única forma de amenizar o sofrimento da Fair Lady. Mas... voltando agora, é cabuloso pensar que eu acho que nenhum outro jogo fez coisas assim, né, velho? Tipo, um mapa maneiro, uma história braba, um negócio que a gente pensa, pô, o que é que tá acontecendo? Pra onde a gente veio? Pra onde a gente vai? Tá ligado? Geralmente tem essa questão de linearidade. O Dark Souls também tem linearidade, mas só que até o ambiente que a gente tá faz a gente pensar de tipo, o que é que aconteceu com o mundo, tá ligado? É um negócio muito cabuloso, pô. Mais a fundo na ruína, nós encontramos ainda um demônio gigantesco e deformado pisando em lava. E esse demônio é passivo, ele fica só te olhando. Esse monstro gigante... Eu acho que de Final Fantasy o que eu tive essa experiência foi o 6, que você pensa, meu irmão, o que é que tá acontecendo com esse mundo aqui, velho, no Final Fantasy 6, principalmente quando acontecem determinadas catástrofes. E a outra foi jogando o 9, quando você descobre qual é o que meio que era o destino da Terra, tá ligado? Tesco é o único filho homem da bruxa de Izalith. E antes mesmo dela tentar replicar a chama, esse seu filho já nasceu com uma condição bem peculiar. Desde criança ele já tinha feridas inflamadas que produziam lava, que queimava o seu corpo constantemente. Sim. Para remediar o sofrimento do seu filho, a bruxa criou um anel capaz de reduzir a dor causada pelo contato com a lava. Mas o seu filho era meio descuidado e perdeu esse anel. Já com a criação da Chama do Caos, ele foi a primeira pessoa a se tornar um demônio gigantesco e ficou conhecido como o primeiro demônio de todos. E com esse fardo, ele dedicou a sua vida a proteger a roupa de uma das suas irmãs que morreu na explosão. Tanto que para lutar contra esse monstro é necessário que você roube as roupas do túmulo da irmã dele. Aí sim ele fica agressivo. Eu gostava muito de ver os vídeos toscos do Gemma Please aí. Aquilo eu acho maravilhoso. Depois de pôr um fim no sofrimento do Ceaseless Discharge, a lava com que ele estava pisando é diminuída. Por quê? Porque essa lava era dos ferimentos dele. E é revelado um portão nas profundezas das ruínas. E esse portão é pra Izalith. E tá cheio de hordas de demônio. Se a gente chegar perto, essa ruína vai estar selada com uma magia poderosa dourada. Provavelmente Gwyn, antes de se sacrificar, quis garantir que os demônios não saíssem das ruínas e criou essa magia. Ou pode ser simplesmente questão de game design, que você não quer que as pessoas vão para um lugar super avançado e você tem que arrumar uma barreira imaginária para isso, né? Mas vamos ficar com a teoria do Gwyn. Bom, agora que estamos impedidos de passar, a melhor alternativa... Então, se entende bem, os demônios eram um experimento da bruxa que pegou uma parte da chama primordial, tentando mesclar com os humanos para fazer eles sobreviver nessa parada, é isso? Só que foi dando errado e os bichos foram virando demônio.
Porra, brabo. Zero visão disso aí eu tinha, velho. Sem onda nenhuma. Nativa aí pro forte que o gigante abriu ao tocar os sinos. O Forte de Sen foi construído com muitas armadilhas como um teste para quem quisesse chegar em Anor Londo, a cidade dos deuses. Inúmeros guerreiros morreram ao tentar passar por esse local e os que conseguissem teriam que enfrentar o Golem de Aço para provar que são dignos de pisar em Anor Londo. E bom, esse lugar aqui não é tão legal assim pela primeira vez, é bem chatinho. A melhor dica que eu dou pra você preservar sua sanidade mental é você passar correndo por aí ignorando tudo. Não fique nesse lugar, ele suga sua alma. Tem como você derrubar o Iron Golem, se bem me lembro, né? Não pensa você em matar ele de munhecada não, pô. Cidade da peste, velho. Após derrotar o Golem, 3 demônios nos carregam até a muralha da Cidade dos Deuses. E diferente de tudo que nós vimos dentro do jogo, Anor Londo tá intacta. Parece que a cidade não foi afetada por nada que aconteceu no reino. Tirando alguns guardas, a cidade está completamente vazia e sem vida, o que causa um estranhamento, já que até então nada no jogo foi tão quieto e vazio assim. E para chegar na catedral, nós precisamos passar por dentro do castelo. E uma sala em específico chama bastante atenção, que é essa sala aqui recheada de cabeça de dragão e de wyvern. Todos posicionados como se fossem troféus dos caçadores de dragões liderados pelo primeiro filho de Gwyn, recheada de cabeça de dragão e de wyvern. Todos posicionados como se fossem troféus dos caçadores de dragões liderados pelo primeiro filho de Gwyn antes de abandonar o reino. É um pouquinho de lore aqui só no level design. Quando finalmente chegamos na catedral, nós somos recebidos por 2 guerreiros, Ornstein e Smaug. Smaug é muito bizarro, velho. Ornstein foi o guerreiro mais leal a Gwyn e deu seu filho primogênito. Por sua lealdade, ele recebeu uma alma muito poderosa, supostamente, um gente, e uma armadura que foi encantada com o poder do raio. Além de ter o posto de capitão dos 4 cavaleiros de Gwyn. Esses cavaleiros são os guerreiros com maior reconhecimento no reino, composto por Ornstein, Artorias, um único ser vivo capaz de caminhar no abismo. Artorias é um cavaleiro lendário, responsável por resgatar uma princesa e derrotar uma besta negra. A lenda do Dark Souls, o brabo do Dark Souls. Siran, o líder de um grupo de assassinos responsáveis por aniquilar qualquer inimigo de Gwyn. E Golg, um gigante responsável por liderar os Matadores de Dragão, um grupo de arqueiros que lutaram na Grande Guerra. Já o outro guerreiro que nós encontramos é Smaug, o Executor. Smaug tentou entrar para esse grupo de 4 cavaleiros de Gwyn, mas ele foi recusado porque ele era um pouquinho cruel e praticava canibalismo. Então não foi uma boa ideia colocar ele nesse altar de reconhecimento. Deixaram ele como executor do reino, onde ele podia fazer as torturas dele, fazer os desejos mais cruéis nos inimigos de Gwyn. Essa luta é uma das mais marcantes da série, principalmente quando Dark Souls ainda era o único jogo. Todo mundo falava, caramba, você tem que lutar contra Ornstein e Smaug. E realmente, essa luta é incrível. Principalmente quando Dark Souls era uma coisa nova, um jogo indiezinho assim que ninguém conhecia e ninguém copiava dessa forma. Ornstein é um guerreiro super ágil e muito agressivo que sempre vai tomar a dianteira no combate, enquanto o Smaug é lento e tem golpes que podem ser fatais. Não. A dinâmica dessa luta é você tentar punir o Ornstein enquanto o Smaug não consegue chegar até você, porque se ele chegar, você provavelmente vai estar morto. O que pode ser bastante frustrante nas primeiras tentativas, mas é um design que os dois se complementam. Um lento e fatal, o outro rápido, mas com um dano menor. E ainda tem a segunda fase, né? Que um absorve o poder do outro e fica mais forte, formando esse vínculo, esse simbionte, essa pessoa Todo mundo me dizia isso, mata o Ornstein primeiro,
Tão mais incrível que a From fácil. Software não parou de fazer luta em duplas, e Elden Ring é praticamente um jogo de luta em duplas, mas que infelizmente eles não conseguem fazer que nem esse primeira luta que eles fizeram. Depois de derrotarmos os dois guerreiros, nós encontramos Guinevere, a filha de Gwyn, na próxima sala. Ela nos fala que Se estava à acalma, nossa hein? espera e nos dá o Lord Vessel, que é uma bandeja dourada que dá o poder da gente teletransportar entre bonfires. Ela vai e nos fala que nós devemos suceder Gwyn e reacender a chama primordial. Você, olha, Só que caso vocês são tudo sacana, velho. Vocês estão a cinturinho só porque ela é a deusa da fertilidade, a velho. gente escorregue e sem querer bate nela, ela simplesmente se dissolve e todo o brilho de Arnolondo vai embora junto. É sério? Tarnisheth the godmother's image. I am Gwyndolin. And thy transgression shall not go unpunished. Thou shalt perish in the twilight of Anor Londo. Guinevere, assim O como jogo tudo fica que assim, vimos é até sério? então em Anor Claro que Londo, não, era porque apenas uma bater ilusão nela, de nada. Gwyndolin, o filho de Gwyn, que foi criado como uma mulher por ter ligação com a lua. Gwyndolin estava tentando manipular a gente para reacender o fogo e continuar o legado da família dele sem precisar arriscar o pescoço. Tanto que a gente pode encontrar Eu sou o último romântico, Leonardo? Eu te amo, cara. Mande minha geleia. ele escondido na tumba feita para homenagear o pai dele. And now thou see fit to trample upon the tomb of the great lord. I am the dark sun, Gwyndolin. Let the atonement for thy felonies commence. Caso a gente lute e mate o Gwyndolin, nós vamos ter cometido um pecado e perderemos acesso a alguns bonfires do jogo. Além da gente ficar mais suscetível ao ataque dos Dark Moon Knights, que é tipo um clã liderado por Gwyndolin, que o jogador pode se aliar a esse clã para proteger Anor Londo. Voltando agora em Firelink, os sinos acordaram a serpente primordial Frampt, aquela que no começo do vídeo eu falei que tinha profetizado a Gwyn o fim da Era do Fogo. Frampt é super cordial e nos fala que caso queiramos acabar com a maldição dos mortos-vivos, é preciso reacender a chama e que o Lord Vessel precisa de 4 almas poderosas para poder abrir o caminho para onde a chama primordial tá. E que essas 4 almas estão com 4 seres que já foram úteis, mas que agora já perderam sua utilidade, mas se recusam a entregar suas almas. E que é o nosso dever ir lá e resgatá-las. Frampt tá falando dos 4 reis de New Londo, da bruxa de Izalith, do Nito e de Sif, o dragão sem escamas. Nesse momento você pode decidir qual dos 4 você quer ir primeiro, então vamos começar com o Sif. Sif é o dragão que foi promovido a duque por Gwyn e foi lhe dado a biblioteca do reino para que pudesse fazer estudos. Quando chegamos na biblioteca, nós já nos deparamos com vários mortos-vivos deformados por cristais e mais pra frente acabamos chegando em uma prisão. E só pelo level design nós conseguimos ver que Sif estava fazendo experimento com os cidadãos de Lodran. Inclusive chegamos em um local da prisão com várias criaturas deformadas e uma delas é passiva e tá chorando. Pô. Aí magoa. Além disso, nós temos esses carinhas aqui que utilizam de milagres para se teletransportar. Esses são os agentes de Sif, responsáveis por sequestrar as pessoas que serviam de cobaias. A maioria dos inimigos aqui tem ligação com cristais, e porque do lado da biblioteca existe uma grande mina de cristal onde o Sif encontrou um cristal que possibilitou ele alcançar a imortalidade. E ele estava fazendo experimento com ele em outros seres também. Mas aos poucos o cristal corrompeu o dragão e deixou ele completamente louco e cego. E para proteger esse cristal que deixava ele imortal, ele usou magia para deixar os caminhos até ele invisíveis. Tanto que essa parte é esse absurdo aqui que vocês estão vendo. Quando finalmente chegamos no cristal, o Sif aparece e a luta contra ele, ele utiliza ataques em área tentando encontrar a gente, porque ele é cego. Pô, velho. Não. Qual a vantagem de você ser imortal se você não vai ver nada, pô? Pelo amor de Deus, pô. Nada que é azul presta. Pois é, ainda ficou doido. Esses ataques do Sif causam maldição, que é um status que te mata instantaneamente e você fica amaldiçoado com metade do seu HP a menos. Pra curar isso, você tem que ter um item específico que tira a maldição, ou você tem que ir num NPC específico em New Londo, na PQP, pra tirar esse status de você.
Antes da gente conseguir matar o Sif, a gente tem que destruir o cristal primeiro, e aí sim a gente vai conseguir bater nele. Essa luta é interessante, mas eu confesso que essa ideia da maldição que fica com você, até você conversar com um NPC específico ou comprar um item específico, é bastante interessante em teoria. Mas quando você tá tentando... Que tem um boss do Bloodborne que é igualzinho o Sif, velho. Não lembro qual é agora, mas peste... Matar o chefe é um pesadelo. Você tem Ebrietas, que isso! Pô, Nilson Dix, isso é bom demais, velho. Tirar a maldição conversando com ele, além de ter que farmar a alma pra isso, né? E agora que temos a alma de Sif, nossa próxima parada é New Londo, a cidade que Gwyn inundou por causa dos Cavaleiros Negros roubando vidas. Ao começar a descer em direção a New Londo, há um pequeno grupo de Hollows que estão ali apenas lamentando e chorando. Eles são passivos, provavelmente eram cidadãos de New Londo, ou tinha algum parente na cidade. E aqui o jogo quebra uma das expectativas que nós temos. Hollows são agressivos. Durante o jogo inteiro nos é dito que Hollows são malignos, que eles são um problema, que eles vão atacar tudo e todos e devem ser segregados. Mas aqui não, aqui eles estão passivamente chorando. Quando começamos a aproximar das ruínas da cidade, fantasmas dos moradores começam a nos atacar, e a única forma de atacar de volta é se você tiver o item que é a mão cortada de um morto. Essa região tem apenas esse tipo de fantasma até a gente drenar toda a água da cidade. É verdade, o abertinho. Mas quem é que quer fazer, velho? Que jogo lindo, velho. Tudo na parada é boa, né, velho? Eu acho, não, vamos ser muito sinceros. Eu acho que a única coisa que não presta em Dark Souls é a fanbase, né, velho? Porque, assim, eu gosto de jogar Dark Souls, já fiz isso em live várias vezes. Mas, meu irmão, pro lado daí, vocês com certeza vocês já viram. Herdagon, não maior Herdagon. Do lado de vocês, se você achar alguma live de Dark Souls, vocês já viram. É você criar o boneco. Criou, eu acabei de fazer o boneco. Matei o Gundyr, por exemplo. Aí o maluco faz: tu tá buildando o quê? Aí você responde: meu irmão, sei não, tô vendo aí. Pô, tu pega a arma tal, não sei o que, tal. Pô, véi, que não sei o que, por que tu não faz isso e aquilo? Por que tu não, isso aqui, aquilo outro? Pô, tu é muito burro, meu irmão, tu não... Bicho, eu tô jogando agora, pô. Me deixa errar, pô. Pelo amor de Deus, velho. O que eu mais gosto é tu tá buildando o quê? Eu digo logo, o que faltar. Se eu achar que eu preciso de força, eu boto força. Se eu achar que eu preciso, eu boto isso aqui. Aí os caras ficam putos. Bicho, deixa eu ver se eu ainda tenho esse clipe aqui. Eu não sei se vocês conhecem o Infá. Vocês já viram um canal chamado Infá do Dark Souls? Aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó. Esse desgraçado faz muito vídeo brabo sobre Souls em si, no geral. Eu peguei isso aqui, ó, Ave Maria? É isso aqui mesmo? Não lembro agora. Aqui, ó, do Ave Maria, Ave Maria Early. Bicho, eu fiz essa build aqui. Eu fiz isso aqui em live, pra fazer exatamente isso aí, ó. Pra matar o Abyss Watch com uma pancada só, praticamente. 2 pancadas, na verdade. Meu irmão, até montando isso... Me encheram o saco, pô, estou usando a build do maluco. Não, mas o que... Não, eu tô seguindo a build do maluco. Eu pedi ajuda, pra você ter noção, eu pedi ajuda do Crisgo e do Bahia pra matar no começo do jogo a do Saindo do Vale Boreal lá. E os caras ainda estavam enchendo o saco, pô. Digo, pô, deixa eu fazer a parada, pô, me deixa em paz. Mas, né, horas. Deixa eu pegar só o clipe aqui rapidinho. Eu acho que ainda tem esse clipe. Cadê? Todos os vídeos não. Eu quero... Estúdio de vídeo, clipes... Clipe do meu canal, sei lá, visualização. Vamos ver visualização. Tem uma Ave Maria doido, mas não é esse não. Léo, Naka, Sincronia, Cafetão. Tem muito clipe aqui que eu tenho medo de vocês, tá? Eu acho que eu tô sendo burro. Eu deveria estar procurando por jogo e não por... Vamos ver. Ah, não tem como botar filtro pro jogo. Cadê? Deixa eu puxar aqui pra cá, né? É mais fácil a gente ver. Aqui! Puta que la merda, meu irmão! Já era calvo naquela época, velho. Meu Deus. Bora! Sado! Ave Maria, Sado! Respeita o pai, bexiga! Com 2 pauladas, velho. Eu buildei literalmente a mesma coisa, bicho.
puto! Clipa pra mim! Eita ferro, tempo bom. E o pessoal me chamando de burro porque eu tava montando a build do cara, tá ligado? Faz isso não, faz não sei o que, faz o bicho, deixa em paz, deixa eu jogar. Aí começa a aparecer os Cavaleiros Negros e essas bolas deformadas. Oxe, que é Esses isso? seres são um tipo de morto-vivo, mas que não sofrem da mesma maldição que nós. O que me faz ter certeza que Gwyn no New Londo quando a maldição dos mortos-vivos ainda não era presente. Já que em Dark Souls nem triste. todo morto-vivo é fruto da maldição. Alguns são necromancia, outros são influenciados pela proximidade do abismo. Essa bola preta provavelmente é um morto-vivo influenciado pelo abismo. Ei, que é nada uma amálgama disso! de vários Eu sou um ser humano como qualquer um outro. Manda esse bicho parar de me xingar aí, viu? mortos-vivos. Quando finalmente chegamos perto dos 4 reis, é necessário que pulemos no abismo para enfrentá-los. Só que se pularmos, acontece isso aqui. Palhaço. Porque o abismo não é um local para qualquer um conseguir andar. Se lembrarmos, existe uma pessoa só que foi capaz de andar pelo abismo. O E é brabo. pensando em Artorias que nós vamos para o cemitério que ele foi enterrado em Darkroot Garden. Um dos poucos locais desse mundo que parecem não também ter acho sido que é, tão Albertinho. afetados pelo tempo. É uma das áreas menos decaídas do jogo, tem cachoeiras, lagos, e Boa no fim tarde, desse Tauxin. local temos o túmulo de Artorias. Quando chegamos perto do túmulo, um lobo gigante nos ataca empunhando a espada do cavaleiro. O brabo. Briga de facão, desgraçado. Sif era o companheiro de batalha de Artorias e após a morte do cavaleiro, Sif dedica sua vida a proteger o túmulo de saqueadores, que no caso somos nós que viemos em busca do anel do Artorias. Porque só o anel dele que dá a proteção para podermos andar no abismo e derrotar os 4 reis. O marcante dessa luta é que o Tome. Sif, quando tá com pouca vida, começa a mancar e tem seus ataques reduzidos. E o jogo nos força a ter que matar o Sif para conseguir ter acesso ao anel. Por mais Bichinho, nobre véi. que seja a sua intenção, não dá pra negar que matar um lobo machucado pra poder roubar um anel É de um triste. defunto É não é uma triste. coisa tão legal É assim, né? triste. Bom, agora depois de cometer uns 20 crimes e pegar o anel, nós podemos voltar pro abismo e finalmente descer pra encontrar os 4 reis. E eles estão totalmente deformados. Um dos seus ataques é um agarrão que eles chupam a sua energia vital, a magia que levou à corrupção do abismo na cidade. Essa é uma luta mega corrida. Quando você entra na arena, nós temos apenas um rei. Ei, e a cada 40 essa segundos um briga novo aí rei aparece dá uma com um total de vertigem 4 da reis. febre, Caso você pô. mate algum, o timer É reseta. a sua- E aí você tem mais 40 segundos até o próximo reaparecer. Essa foi uma das lutas que eu mais morri em Dark Souls, e a corrida até ela é uma tortura. São momentos como esse que me faz querer um bonfire do lado do chefe, igual nos jogos do futuro. E eu abriria mão até desse design incrível de mapa, só pra ter um bonfire do lado do Esse boss. mapa dá uma tensão da peste, eu não entendo nada. Agora só faltam mais 2 lords, o Nito e a bruxa de Izalith. Peraí. Nito fica Peraí, calma. O Sif, ele não tá brigando pra gente ter que pegar os bagulho do Artorias. Ele não quer que a gente vá pro abismo. É isso? É, porque se o dono dele morreu desse jeito, que dirá a gente que não é ninguém, né? Perto do Artorias. Boa tarde, Luquinha. Pô, velho, eu vou jogar... Essa semana ainda eu acho que eu jogo Dark Souls, véio. Vai tomar no cu. no cemitério perto de Firelink e quando começamos a descer as catacumbas encontramos muitos esqueletos. Essas criaturas são mortos-vivos também, mas não são por causa da maldição. Eles estão sendo reanimados por necromantes. E no meio das catacumbas nós encontramos o Pinwheel, que é o mestre desses necromantes. A história desse chefe é um pouquinho trágica. Pinwheel tinha um filho e uma esposa mano. que morreram tragicamente. O pai não conseguia superar esse trauma e começou a procurar formas de se reunir novamente com a sua família. E em seu desespero ele descobriu a necromancia, que é um poder ligado ao Lorde Nito. E ao fazer ritual para reviver seus familiares ele obteve sucesso, mas com um custo.
Sua esposa e filho foram ressuscitados em seu corpo, e agora os três estão unidos para sempre, só que como um só. É o Giant Cada máscara Dead. representa uma figura dessa família. Quando chegamos, o Pinwheel ainda tá pesquisando uma forma de consertar esse erro e fazer com que sua família possa ter corpos separados. Só que a gente não vai dar essa chance pro Pinwheel, né? Mais a fundo na catacumba, depois do Pinwheel, nós encontramos a sala que o Nito repousa. Acho que vai ter sim, Calango, vai ter sim. Calango, eu tava na dúvida se eu ia jogar o Dark Souls primeiro ou se eu jogava The Last of Us. Eu nunca joguei The Last of Us aqui em live, tá ligado? E assim, tudo que eu sei foi o que? Eu via muita gente jogando, não sei o que, e ficava na dúvida. Pô, jogo, não jogo, jogo, não jogo, não jogo. Agora que saiu da PC, vale a pena jogar, né? Acho que eu vou Dark Souls. O Pinwheel. Ó o Nick, o primeiro morto aí, ó. Meu amigo, você é doido, Nito é um personagem que tem relativamente pouca história. Ao encontrar a alma de Lorde, ele se transformou nesse ser que é um aglomerado de esqueletos. Após a grande guerra contra os dragões, Nito se refugiou nas catacumbas e hibernou. Nito é praticamente a manifestação da morte e da doença, e ele não precisa agir diretamente para exercer a sua influência no mundo. Mesmo dormindo, a influência dele ainda é sentida no mundo, dando conforto aos mortos e levando morte aos vivos. Ele é uma força da natureza. A luta com Nito é relativamente simples, os golpes dele são muito lentos e a única dificuldade é os esqueletos que tem na área. O Nito é aquele famoso chefe que só intimida mesmo pela aparência e pelo tanto que você tem que correr para chegar nele. As catacumbas até chegar no Nito é um local totalmente escuro, cheio de inimigo e buraco que te mata na hora. Você pode até utilizar a tocha para ver melhor ou achar essa lanterna aqui de caveira que ilumina tudo. A ideia do escuro e usar item para enxergar é muito legal, mas eu acho que a From Software exagerou um pouco no colocar esse tanto de arqueiro e bicho que te mata instantaneamente. Seria muito mais divertido se a From Software colocasse inimigos mais lentos ou em menor quantidade pra brincar com a escuridão, ao invés de colocar um lugar cheio de inimigo que te joga mata Dark Souls sabe qual é a ideia, né? Tá difícil? Fique bom. muito Melhore. fácil, que pede pra você ficar E dê seu correndo no pulo. escuro segurando uma lanterna. Jogue, velho. Jogue sobre a bruxa de Sekiro. Isley. Nunca joguei Agora nós Sekiro, podemos acredita, passar por Sheila? aquela barreira que encontramos quando fomos tocar o sino. Além da quantidade absurda de demônio, o que dá pra notar aqui nas ruínas de Isley é que ela tá coberta por raízes de árvore. A ruína também tá lotada de lava. E um dos chefes que enfrentamos Esse aqui é o mesmo, demônio da resolva. centopeia. O amigo, olha o Miyokosu. Só não dá mais medo que o domingo à noite. Famoso domingo à noite. Quando derrotamos esse demônio, ele deixa cair um anel que nos dá a redução de dano ao caminhar na lava. Se você se lembra, esse anel era do filho da bruxa que se tornou um monstro gigantesco. Esse anel era tão poderoso que quando o filho da bruxa perdeu, o anel foi capaz de criar um demônio que acabamos de matar. E agora com esse anel nós podemos explorar mais a fundo as ruínas de Isley, já que podemos caminhar na lava agora sem morrer instantaneamente. E antes de chegarmos ao centro da cidade, nós somos parados por uma das filhas da bruxa, que diferente de todas as outras, tá intacta. Essa é Quilana, que conseguiu escapar da explosão, mas parece ter retomado pra Isley pra proteger o que restou da sua família. E Tá a full gente mata Ravel, ela, velho. né? Full Ravel não, só arma, né? No centro da cidade, nós encontramos uma criatura em formato de árvore gigantesca. olha o chato Essa é a aí, ó. Bed of Chaos. Ou centro do caos, porque bed aqui não seria de cama, seria de algo que nasce. É por aí. Bom, essa criatura gigante em formato de árvore é a junção da bruxa de Isley com duas das suas filhas. Tanto que nessa luta é preciso que você destrua duas runas que estão em duas raízes, uma na esquerda e outra na direita, antes de poder causar dano na criatura.
Depois de destruir as 2 raízes, é possível entrar nas raízes Entendi, por Lynx. baixo da árvore gigantesca. Então é daqui que vem e os nós demônios, né? encontramos essa coisa maravilhosa aqui, que conseguimos matar apenas com um golpe. E essa larva era a antiga bruxa de Isleth. Na sua sede por produzir a primeira chama, um dos seres mais poderosos do reino se tornou apenas uma larva insignificante, além de condenar todos a uma vida de sofrimento. Essa é uma das lutas mais problemáticas do jogo. Como o chefe é gigantesco, nós temos que ficar jogando olhando pra cima, para evitar as mãozadas que ela dá. E depois que a gente destrói uma das raízes, o chão começa a quebrar, então nós temos que olhar pra cima e pro chão ao mesmo tempo, o que é impossível. Sem contar que qualquer golpe que você tome nessa fase, você cai no buraco e morre instantaneamente. Então não é uma das lutas mais divertidas, é muito aleatório. Eu lembro do E agora, Serjão, com velho, todas pilhando as aí. almas recolhidas, só não resta voltar pro Lord Vessel e colocar as 4 almas para abrir o portão pra chama primordial. Mas ainda faltam as DLCs, que nós não falamos delas. Em uma das DLCs nós conhecemos Olassil, um reino que existiu há 400 anos. Há histórias que essa foi a primeira terra que os humanos habitavam e onde se criou os feitiços negros, ou Dark Sorceries. Em Dark Souls existem 4 tipos de magia. Milagres, que são magias baseadas em fé. Para se usar um milagre, o mago precisa conhecer a história por trás daquela magia e recitá-la, como um mantra. E quanto maior a fé do mago nessa história, mais poderoso é o milagre. Existem feitiços, que são magias baseadas nos elementos da natureza, e os magos precisam estudar esses fenômenos para poder controlá-los, assim como os cientistas fazem na vida real. Piromancia, que é a manipulação das chamas, por isso que cada estudante dessa arte carrega com si uma chama que não é a chama primordial, mas sim um fragmento da chama do caos criada pela bruxa de Isleth. Nenhum piromante cria chama do zero, ele apenas consegue manipular esses fragmentos que ele carrega. Magia, e por fim, os feitiços negros, ou Dark Sorceries. Esses são feitiços utilizados do poder da humanidade. Esse tipo de feitiço tem como matéria-prima sentimentos. E foi esse que os feiticeiros de Olassil descobriram. E para continuar estudando mais a fundo essa arte, eles começaram a torturar outros humanos e extrair o máximo de humanidade e sentimentos das vítimas. A crueldade desses feiticeiros chamou a atenção de Kef, a serpente primordial que encontramos no abismo, e ela prometeu a esses feiticeiros que as respostas para as magias mais poderosas e sobre a humanidade estariam enterradas embaixo de Olassil. Com uma expedição para as profundezas do reino, esses feiticeiros encontraram a tumba de um homem. Esse homem parecia ser um dos primeiros ou o primeiro humano. A quantidade absurda de humanidade presente nesse ser fez com que os feiticeiros ficassem mais gananciosos e começassem a fazer mais experimentos com o corpo desse homem, a ponto dele se degenerar em uma criatura sombria e agressiva que apenas a sua presença era capaz de corromper outros seres. Esse homem transformado teve o nome de Manos, e dele a escuridão se alastrou por Olassil, corrompendo e degenerando todos os seres que por ela eram tocados. E desse ser surgiu o abismo. Com a escuridão se espalhando, Gwyn mandou 3 dos seus 4 cavaleiros reais, Artorias, Ciaran e Gog, para tentar evitar a corrupção total do reino. E nessa DLC nós vamos fazer uma viagem no tempo para essa história que aconteceu muito antes do Gwyn sair para reacender a chama. Após pegarmos um pendente quebrado e resgatarmos uma princesa presa dentro de um monstro de cristal, nós somos puxados para esse exato momento quando os 3 cavaleiros reais de Gwyn estão em uma missão para resgatar esse reino. Bem no começo da DLC nós encontramos com Artorias, mas ele não tá como o grande herói da lenda que a gente conhece. Artorias está com o braço quebrado e totalmente corrompido pelo abismo. Porra. Brabo demais, tu é doido, pô. Quem que não gosta dele, pô? Pelo amor de Deus. Não pensa 2 vezes antes de nos atacar e todos os seus golpes são animalescos. Alguém Somos tinha obrigados me dito a pôr um fim na jornada do Artorias, o Alguém que causa tinha um me grande dito conflito sobre que tá pronto, não tem aquela CG que a gente viu do Artorias? Alguém me disse que tinha um diálogo na CG do Artorias, que ali quando ele dá aquele bravado, não sei o que,
Na verdade, ele tinha pedido pra gente sair dali, que ele não tá conseguindo mais controlar, e aí ele perde, tá ligado? Simplesmente sucumbe pro abismo. Só que o jogo olhou assim e disse, não. E botou só sem diálogo mesmo, pô. Eu digo, pô, o diálogo ia dar uma, tá ligado? Aquele sentimento nobre peste, velho. História que ouvimos sobre o Artorias. Depois de derrotar Artorias, nós aprofundamos mais na escavação de Olassil e chegamos em um local com a humanidade em seu estado bruto. Todos esses seres andando é a humanidade abundante que vazou do Manos, o boss final da DLC. O ser responsável por nos puxar do futuro para esse local. E o motivo principal é a fixação dele pelo pendente quebrado que nós tínhamos. Há teorias que esse pendente pode representar um grande amor de Manos ou simplesmente uma nostalgia de algo que ele tinha enquanto era humano. E após ser... Peraí, eu acho que eu achei aqui rapidinho. Deixa eu só puxar pra cá. É isso aqui em português? Eu acho, não sei. Se foi aí, eu paro. Soon, I will be consumed by them, by the dark. Isso naquela CG, tá ligado? E aí é quando ele sucumbe perto tudo e a gente tem que matar ele, tá ligado? Strong human, surely mankind are more than pure dark. I beg of thee. Aqui, eu acho que esse aqui é com a CG. Cadê? Aqui, danado. É esse aqui? Whoever thou art, stay away. Olha. Soon, I will be consumed Bem melhor, by pô! them. Por que cortaram, pô? The spread of the abyss must be stopped. Por que, pô? E aí a cipó e acabou. Pau e cacete, velho. Jefão, muito obrigado pelo seu segundo mês de sub, negão. Pessoal, por favor, exclamação BLZ, Gugu e Bubu pro nosso amigo poderoso Jefão. Tamo junto, chefe. Um beijo, príncipe. Fala, man. Tudo tranquilo, príncipe. E você? Como estamos? Bom ou nem? Vou voltar aqui, tá? Mas, mais uma vez, decisão horrível da From Software ter cortado o diálogo, né, velho? Consumido pelos seus sentimentos e se tornar um monstro, o pendente era a única coisa que dava conforto pra ele. Por isso que ele tem essa obsessão pelo pendente. Mas sim, Luca. Essa DLC termina com a gente matando O Bagampio humanos tá vivo e ainda, até confirmando agora. ainda mais a bagunça que Gwyn fez com a linha do tempo ao tentar reacender a chama. A lenda do grande guerreiro Artorias, salvador da princesa, era na verdade uma grande mentira, porque quem salvou a princesa e matou a besta fomos nós ao voltar no tempo. E essa DLC embola ainda mais a linha do tempo da série Souls. Porque você pode acreditar ter reescrito a história voltando no tempo, ou você pode acreditar que tudo isso já aconteceu e a gente é apenas um peão nesse ciclo infinito de acontecimentos que já aconteceram e vão se repetir infinitamente. Eu particularmente prefiro a segunda versão, porque é um tema recorrente na série e que vamos ver mais a fundo nos próximos jogos. Mas ainda falta uma DLC antes da gente partir para as conclusões. A DLC do Mundo Pintado de Ariames. Em entrevista, o Miyazaki confirmou que essa DLC foi totalmente improvisada. Ariames era o primeiro protótipo de Dark Souls, onde eles testaram várias ideias antes de oficializar o projeto, mas como os inimigos e a ambientação nevada era muito distoante da história que eles queriam contar, Ariames ficou como um mundo separado que foi só posto no jogo porque eles já tinham dedicado demais a isso, e eles queriam colocar em isso algum aí lugar. não é o, Ariames é uma o pintura em do Dark Souls 3 lá também, protegida pô? pelos guardiões da pintura. Basicamente, esse mundo foi uma encomenda dos deuses para um pintor Isso chamado aí é exatamente Ariames. a mesma coisa, pô. Eles queriam um mundo para poder jogar todos os seres indesejáveis ou que apresentavam algum perigo para o reinado do Gwyn. Nesse mundo nós vamos encontrar vários Corvians, que é esse povo corvo. Corvo que tem ligação direta com a Vai Velka, ficar ou vai, aquela cachorro? deusa que a gente acredita que ela é contra os deuses, que te deu o corvo no comecinho do jogo para você No sair do asilo. DS3 Ariandel. Ah, E a figura mais importante de Ariames que vai servir para a base de jogos futuros é a Priscila. Essa Priscila é uma meio humana, meio dragão. Priscila é a filha de Sif com uma humana ou com uma Que? deusa. Não tá especificado quem é a mãe dela. Ela foi presa em Ariames porque ela tem essa foice capaz de roubar a força vital de outros seres. E por isso o Gwyn achou que ela seria perigosa demais para ser deixada no mundo normal. Aqui nesse mundo ela serve como uma guia. Ela
conforta esse povo aqui aprisionado e tenta trazer eles à paz. Ei, não, parou. A Priscila é uma Quero chefe mais não. Quero mais não. Pode ficar pra vocês. É furro. Tem rabo. Quero não. Quando você Pode chega ficar. nela, ela te pede pra deixar a pintura em paz. E você pode só ir embora e não precisa matar ela. Mas caso você resolva matar ela, aí ela tem uma luta meio chatinha, porque ela pode ficar invisível. E basicamente é isso. Ariamis é uma DLC que não tem muita história, porque ela foi meio que improvisada. Algo que eles vão corrigir só em Dark Souls 3, mas quando a gente chegar lá, a gente conversa sobre isso. Boa. E agora, com todas as almas recolhidas, só não resta voltar pro Lord Vessel e colocar as 4 almas para abrir o portão pra chama primordial. Ainda era foda, viu? Vocês são muito cara de cachorro, pô. Vai pra merda. Hoje sim, Ogão. Você tá bem, negão? Moral, velho. Peraí que eu abro o cachorro. E ao abrir os portões, a primeira coisa que vemos é um ambiente totalmente iluminado, com vários fantasmas de soldados passeando perdidos. No universo Dark Souls, a luz é associada a tempo. E esses fantasmas transparentes, que geralmente são representados no jogo como outros jogadores em outros mundos, nos fazem entender que Gwyn, ao reacender a chama, causou uma quebra da ordem natural do tempo. Por isso que onde a chama tá, tem essa separação de luz e fantasmas. Gwyn criou um multiverso e aqui nós conseguimos ver mais nitidamente isso acontecendo. Observando a arquitetura e a quantidade de cinzas no chão, dá pra perceber que a explosão do reacender da chama queimou e derreteu tudo. E quando chegamos ao centro de tudo, que finalmente vamos confrontar a figura mais poderosa e importante para esse reino, ao invés de uma música épica como tivemos em todos os combates até então, começa um piano com uma melodia triste e solitária. E é mesmo, né, véi? Uma quebra de expectativa. É mesmo, genial. Né, véi? Nós estamos diante do ser que um dia foi o mais poderoso desse mundo. O deus que inundou cidades, amaldiçoou a raça humana, se distanciou de tudo e todos. É uma música triste na briga, né, véi? Sobre o mundo. E mesmo depois de tudo isso, o seu destino é solitário ao lado da única coisa que ele se importou a vida inteira. E agora essa única coisa está se apagando diante dos seus olhos vazios. Quando lutamos com Gwyn, ele já tá hollow. Aqui não estamos lutando contra um deus, mas sim com a casca que sobrou desse ser. E por isso a música não pode ser épica, não exalta. Apenas evidencia a tristeza de um ser que sacrificou tudo por poder e mesmo assim fracassou. Pô, velho. O pior é que faz todo sentido, né, velho? Vamos lá. Quem é o último boss de Dark Souls 2? Você vê que a música tem um tom nervoso, tá ligado? Você sente... Ó, pronto, ó. Ele usa um tom pesado, você tem a sensação de perigo. Eu falei perigo de propósito, tá? Você sabe que o bagulho é tenso, velho. Você vai jogar o Dark Souls 3, como é o nome do maluco aí? Soul of Sin the Host. Você conhece... Todo mundo conhece a música desse cara. Você sabe que aquele lá é o desafio máximo, né, velho? E se bem me lembro, tem uma teoria que diz que o Soul of Cinder seria a alma do Gwyn. Tanto que na música ele faz um plim plim plom, se você escutar direitinho, velho. Tá ligado? Você sabe que aqui é a dificuldade da dificuldade. E a boss fight é bronca. A música a todo momento tem aquele tom heróico, mas de perigo também, de decisão. É literalmente a música de alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai começar e outra vai terminar. Tem aqui ele bota aqui aqui, ó. Aí, ó. Sacou?
É por causa disso que a turma diz que o Soul of Cinder seria a alma do Gwyn, tá ligado? Pra manter a chama acesa, não sei. Isso aí é... Cada um cria sua... Assim, que especulam o lore, já que o jogo em si fornece pouco sobre isso, né? Mas o ponto é... Olha as duas músicas que a gente viu antes e escuta aqui a música da briga com o Gwyn, literalmente. Tá ligado? Isso de fato não é uma música épica não, pô. É uma música triste, pô. É literalmente você pensar, pô, véi, que merda, tá ligado? E você tá brigando com um cara que seria o maluco que destruiu dragões, pô. O que distribuiu a alma dele pra fazer, sei lá, prosperar uma parada. E ele tá só ali pra manter a chama viva. E nem tá vivo, ele é Hollow, tá ligado? Porra, é pesado, velho. É pesado. Após derrotarmos Isso o que mesmo, sobrou de Luquinhas. Gwyn, É, a podemos música, o bagulho da finalmente música é reacender a chama reflexão, pô. primordial e servirmos como combustível para reiniciar novamente a Era do Fogo. Quem acendeu tá errado. Não, exatamente. O Gwyn era o Satan Boy da época dele, pô. Esse é o final que o jogo te apresenta caso você não leia as coisas ou explore o mundo. Mas existe um outro final alternativo. Opa. Caso voltemos ao abismo após matar os 4 reis, nós encontramos Kef, que também é uma serpente primordial igual Frampt, que se aliou a Gwyn. Kef é o responsável por ensinar a magia de drenar a vida aos príncipes e a entidade por trás dos cavaleiros negros que atacavam Lordran. Ele nos conta que somos ancestrais de Pigme, o Lorde que encontrou a Dark Souls e o fragmentou para gerar a humanidade. E que nós deveríamos não reacender a chama, mas sim extingui-la e começar uma era da escuridão. Que essa sim seria dos humanos. E a gente seria o Lorde que lideraria a humanidade. My lord, bless thy safe return. Let Karth and Fraft serve your highness. We are here to serve your highness. Caceta. Let true dark be cast upon the world. Our Lord hath returned. Caso tenhamos conversado com Kef antes de derrotar Gwyn, essa opção é possível. Mas devido ao histórico de Kef, é difícil acreditar que tudo que ele esteja falando é verdade, né? Sim, Bom, então- essa é a história mega resumida de Dark Souls 1 e eu tentei passar aqui os conceitos básicos para que possamos estar na mesma página para os próximos jogos, onde nós vamos aprofundar em mais alguns conceitos desse mundo. Eu sei, talvez faltou conversar sobre algum NPC ou sobre algum fato específico, mas eu tive que filtrar bastante coisa. Como vocês estão vendo, esse vídeo tem quase 1 hora ou mais de 1 hora e eu precisava resumir e cortar coisas, que senão esse vídeo nunca estaria pronto. Dark Souls escolheu contar a história do jogo do mesmo jeito que a gente experiencia a vida. Quando a gente nasce, tem um bando de coisa importante que já aconteceu e tem um bando de coisa importante que tá acontecendo. E ninguém tem conhecimento de tudo que aconteceu e de tudo que tá acontecendo. E muito menos a menor obrigação de nos falar o que aconteceu e o que tá acontecendo. Só nos resta ouvir o que os outros têm a dizer e ver se a gente quer se aprofundar mais no que eles dizem pra gente. Talvez Se a um gente vai remake, nos viu, questionar machista? sobre tudo que eles nos contam, ou se a gente simplesmente vai pular de bonfire a bonfire, cumprindo tarefas e objetivos impostos por outros até que um dia chega o grande final, sem que a gente entenda o real motivo de estarmos fazendo aquilo.
Eu queria tirar só um tempinho para analisar os temas recorrentes nas histórias dentro do Dark Souls, pelo menos do primeiro. O tema principal desse jogo é a busca pela imortalidade, tentar congelar o tempo ou estender um momento, e como isso causa sofrimento para quem tenta fazer isso. Esse tema ecoa nas histórias de personagens menores como o Pinwheel e sua família que em busca da vida eterna se condenaram a viver todos em um mesmo corpo, em personagens muito importantes como a bruxa de Izalith tentando recriar a chama e condenando a si mesma e a sua família a anos de sofrimento, no dragão sem escamas que fez experimentos em várias pessoas em busca de prolongar sua vida e após conseguir prolongar sua vida, ele ter perdido toda a sua sanidade e visão por causa disso. E por fim, o Gwyn que dedicou a sua vida inteira em tentar estender o fogo, sacrificando o que fosse preciso para isso, e mesmo assim, fracassando. Todos esses personagens sacrificaram o presente em busca de um futuro eterno. E Dark Souls vem para nos dizer que movimento e mudança é o curso natural das coisas. Tudo cresce, amadurece, decai e morre. Os seus melhores momentos irão acabar. E se de alguma forma isso te causa desespero, os seus piores também irão. Manda um clap aí no chat, velho. Que vídeo maravilhoso, velho. Puta que pariu. O cara é bom, o cara é bom, o cara é bom. O cara é bom. Pai, mais uma vez, tamo aqui, ó. Deu likezão, deixei pra dar o likezão aqui com vocês. O nome do canal é Kelnal, certo?